Diretamente do QG dos Gracholas, estamos com o nosso 13º episódio do Manutenção na Escuta podcast. Lembrando, né, que essa transmissão está sendo monitorada pela Traction. Durante a transmissão vai aparecer o QR Code aqui da Traction. Eu peço a vocês para apontar o celular e conhecer as soluções dela, ela que apoia, né, o projeto Manutenção na Escuta podcast e o Diário da Manutenção. Bom, hoje a gente tem um convidado muito especial aí, né? Ele que trabalha na parte de como que é? Gerenciamento Manutenção preditiva. Manutenção preditiva aí. Thiago, seja muito bem-vindo aí ao Manutenção na Escuta. Obrigado. Vamos bater um papinho aí, falar dessa grande amiga da manutenção, né, que é a preditiva. Sim, sim. Bom, a gente gosta de começar aqui, né, batendo um papinho mais da formação, até para quem queira seguir os seus passinhos, saber onde começar, né? Tá certo. Durante a transmissão, pessoal, se tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário que o Menor Aprendiz está de olho ali para repassar aí. Bom, vamos lá. Qual a sua formação aí? Bom, meu nome é Thiago Colombelli Sene, tenho 44 anos, sou cria do antigo Cefet, né? Eu fiz o curso técnico em eletromecânica, iniciei em 94, me formei em 97. Durante um ano fiquei só trabalhando, depois veio os cursos de tecnologia, né? Hoje já tem os cursos de engenharia, naquela época não tinha, mas para dar sequência e ter um ensino de nível superior, eu ingressei no curso de tecnologia em eletromecânica, ênfase em manutenção industrial. Foi no período que trocou ali de Cefet para o TFPR. Na cria do Cefet já sentou uns par aí para conversar. Uma escola, eu acho que deixou um legado muito grande até para a região, né? Os locais que, como eu viajo bastante, então a gente às vezes chega numa empresa lá, mas eu acho que você via lá no corredor do Cefet, você passava, você fazia eletromecânica, você fazia tal. Então, acho que deixou um legado muito grande para a região, né? Fez uma geração forte. Uma geração forte, aí, né? Geração forte. Então daí você fez o tecnólogo, hoje a gente fala tecnólogo, né? Mas na época era tecnologia, né? No caso. Isso. Fez a tecnologia e seguiu... Vamos trabalhar. Mas já no tecnólogo você já conseguiu iniciar na indústria? Sim. Já trabalhava. Como menor aprendiz? Inclusive, deixar um abraço aí pro professor Gilson Adalmazuki, que era o professor de manutenção preditiva, né? Então, ele, nessa disciplina dele, tinha a questão da análise de vibrações, né? E balanceamento e... alinhamento, né? Análise de óleo. Mas ainda assim, era uma coisa bastante nova, acho que para a região. Vamos falar aí em 2000, 2001. Tava iniciando aí, né? Verdade. Até os computadores ainda. Vai pegar 20 anos aí, você tem uma... Eu vejo assim que tem uma grande diferença, até na concepção dos equipamentos, né? Você veja bem, eu tenho um cliente lá no Rio Grande do Sul que ele tem uma fábrica de ração. Como que é uma fábrica de ração 1990, por exemplo? Lá você tem 6, 8 moinhos com motores pequenos tocados a correia, moinhos de martelo, né, para triturar milho, farelo de soja, assim por diante. Então são vários equipamentos. Correia trabalha um pouco desalinhada, não tem tanta questão, né? Condição de trabalho. Hoje você vai numa fábrica de ração moderna, você tem lá um motor de 500 cavalos com um acoplamento direto no eixo, que se aquele cara lá não tiver perfeitamente alinhado e não tiver balanceado, ele faz a fábrica inteira tremer, né? Não, isso e aí que... eu vi mesmo no diário, porque vira e mexe o pessoal compartilha lá, né, imagens. E sim, vê sim. A destruição que faz quando tá desalinhado aquilo lá. Sim. A própria geração de energia, né? Tempo atrás aí, para você produzir energia, você tinha que ter uma PCH, uma CGH, era via queda, né?
queda lá de 20 metros para a água chegar com energia cinética na turbina e girar e assim por diante. Hoje, aqui na nossa região, tem várias usinas aí que a represa tem 4, 6 metros, né? Já utiliza outra tecnologia que era impensada Vai um evoluindo, tempo né? atrás, né? Então, por exemplo, você tem lá, aqui, Tapejara, tem Cruzeiro do Iguaçu, né? São usinas que, por exemplo, a hélice lá gira, ela fica dentro do rio, né? Então, ela gira lá, por exemplo, a 200 RPM, entra no multiplicador, sobe para 900 ou 700 RPM, manda para o gerador e Segue o tudo baile. isso na condição que tem que estar tudo muito bem alinhado, tem que estar tudo muito bem mantido, né? Uhum. E, né, Então, tem que ter análise de óleo, tem que ter alinhamento, análise de vibrações, temperatura também, temperatura né? Dá pra também. fazer também, é bem importante. Então, é um equipamento que criou-se equipamento, criou-se a necessidade. Tem né? demanda, né? E demanda. A partir Demanda. do momento que criou o equipamento, tem demanda. Sim, com Então, certeza. e você entrou na indústria já na parte de manutenção normal, né? Peão? Sim. E aí a gente em off que a gente tava dando uma proseada, né? Aí com o tempo você foi puxando pra parte que você viu que tinha mais mercado na manutenção preditiva, né? Sim. Você falou que começou com usinagem ali. Todo mundo tem uma paixão. Eu sempre gostei muito de usinagem. Só que você tem que ter um produto próprio, tem que ter algo que seja viável, que viabilize isso, né? Uhum. Trabalhar como usinando terceirizado, assim, não pode ser que para outro tenha dado certo, para mim não deu. E daí eu já fazia, desde 2008 faço balanceamento dinâmico a laser. Tinha um equipamento mais simples. E daí eu pensei, não, surgiu uma oportunidade e comecei a botar na ponta do lápis. Lá vi que era mais viável. Daí comecei balanceamento, daí depois análise de vibrações. Daí, mas às vezes tu só com o balanceamento você não corrige, você precisa fazer o alinhamento. Comprei o alinhador. Foi comprandinho os Daí, equipamentos, não. daqui a pouco aparece um cliente e fala, não, eu te contrato para você fazer análise de vibrações, mas você tem que fazer termografia também. Comprei termovisor também. Né? Sem problemas, né? Sem problemas. E por último, comprei um boroscópio, que é aquela endoscopia industrial. Então, para ver caixa. Isso, para ver rolamento. Então, tem um tablet, né, com um cabo de 2 metros aí, você vai lá onde... não, por exemplo, você chega lá, fala, teu redutor tá com desgaste. Tu pega o equipamento, tu leva lá e mostra, tá vendo? Pela análise de vibração, eu identifiquei que tá com desgaste. E aqui na imagem... Aqui no sul é muito bom, né? Porque é pouco teimoso o pessoal daqui, né? Você fala, tá com folga aqui. Aí ele olha, duvido. Aí você bota aqui a folga. Geralmente uma coisa assim que aparece bem... É comum. Mas isso por exemplo, você chega lá, faz a análise, identifiquei, esse rolamento aqui tá com problema, mas é novo. É novo. Não, comprei de tal marca, é novo. E aquela condição, pelo rolamento ser novo, para o cliente, é a lei, né? É a lei, sabe? Eu vejo assim, o fato do equipamento, do rolamento ser novo de uma marca boa, seria o quê? 20% do sucesso da manutenção daquele determinado equipamento, né? Tem que ver como que foi né? como que foi montado, foi aquecido, como que foi a limpeza, como que estava o eixo, como que estava a tampa. Então, o menos importante de tudo é que seja um rolamento novo. Mas para ele, né? Mas para ele, porque é novo. E explicar para ele. Não, é bem esse ponto aí. Bom, agora que já entrou falando da empresa, né? Tá, então desde 2008? 2006. 2006, com a empresa Cenitec? Cenitec. Até quando a gente conversou, que você me fez o convite para vir participar do podcast,
Deveria ter colocado só Thiago da Cenitec, porque todo mundo me conhece mais pela empresa e não pela pessoa. Justamente eu tinha comentado que eu não lembrava quem que tinha indicado você que já participou aqui do podcast. Mas, provavelmente é alguém que você prestava serviço, talvez. Né, e indicou você, daí eu chamei meio que... Sim. Estamos conhecendo agora, na verdade. Isso que é o legal do podcast, né? Você uma conversa natural, né? Essa é a ideia, né? A gente fala, esquece a câmera e bate morra a música aqui. Tá me atrapalhando aqui. Viu? Então, comecei a empresa, daí meu pai veio trabalhar comigo. E agora nós já somos em 4, então mandar um abraço aí pro meu pai, que foi o meu incentivador, né? Sempre, né, cara? Eu acho que sempre gostou da mecânica e eu acabei... E agrônomo ainda, né? Então tem o meu pai, um abraço para ele, pro José Luiz de Lima, que é um dos nossos colaboradores, né? Tem o Anderson Martins também, de São Lourenço. A empresa fica aqui em Pato Branco. Mas o José Luiz mora em Coronel e o Anderson mora em São Lourenço. Daí já distribui. Às vezes tem algum determinado cliente que eu tenho que atender e como a gente agora também tem mais equipamentos, né? Então eles ficam aqui, clientes da região, coletar dados, fazer análise, mas toda semana, quando está muito corrido, a gente tem um dia que a gente, sexta-feira é todo mundo no escritório, daí a gente revisa todos os relatórios para continuar o bom trabalho de assertividade nos relatórios aí com os clientes. Você geralmente trabalha na parte de contrato, já com as empresas, ou também é chamado em requisição? Depende, né? Depende bastante. Vamos dizer assim, de 80 clientes, tem 10 aí que seguem a periodicidade, né? Tem os clientes que são esporádicos. Aí dá o pau numa bomba e precisa alinhar. Até mesmo assim, por exemplo, vai fazer um serviço aí um moinho de uma fábrica de ração. Claro, seria interessante você fazer a análise com periodicidade, 60 dias. Dentro desse período de trabalho que a gente tem aí, já a experiência mostra que uma periodicidade de 60 dias é ideal. Porque dá o tempo de você coletar os dados. Questão aí, em torno de 5, 7 dias a gente está mandando o relatório, né? E dá tempo do cliente programar, fazer a correção e você voltar depois até mesmo para verificar se o serviço foi ok, se foi efetivo ou não, né? Então, e tem os clientes aí, que nem você falou, tem o esporádico. Você pega um cliente lá que tem uma fábrica de ração. Você vai lá, você vai fazer um alinhamento e um balanceamento, vai durar pro cara aí cerca de 2, 3 anos. Né? Dependendo do tamanho, né, do imobilizado. Sim. Então não chega a ser recorrente, por exemplo, a parte de alinhamento de eixos a laser, a parte de balanceamento, né? Só se ocorra algum incidente, assim, por exemplo, um exaustor de caldeira. Tá com problema no multiciclone, tá passando muita cinza, tá gastando o rotor, então precisa balancear mais seguidamente. Mas senão... correu e bateu, né? Isso. Ali, daí... E daí essa parte da experiência, né? Tem você tem a formação acadêmica, né? E depois a experiência. Né? Aquilo ali. Então acho que assim até contribui bastante para você ser assertivo nessa parte da análise de vibrações. Porque por mais que as tendências vão vindo, né? Você vai pegando as manhas, né? Como eu disse, em analisar ali aquelas vibrações. Porque eu não lembro com quem que eu conversei. Que, por exemplo, no martelo lá, tem muito ruído externo, né? De vibração. Sim. Por conta do inerente ao processo, né? Que a gente fala. Aí tá.
Por isso que às vezes tem certas situações lá. O que é o normal daquele equipamento trabalhar? Entendeu? Uma coisa você tem um motor de 100 cavalos acionando uma bomba hidráulica. Estática. Outra coisa é você ter um motor de 100 cavalos acionando um britador. Então você não consegue aplicar a norma. O que a gente faz? Não dá para comparar os dois, né? Porque não, é muito diferente. É muito diferente o processo. Então, essa questão da experiência, por exemplo, desde dados coletados, banco de dados que nós temos, a gente já consegue. O cliente contratou para fazer, um cliente novo, contratou para fazer a primeira análise de vibrações. Nessa primeira análise, a gente já consegue passar, isso aqui está... o diagnóstico e o que tem que ser melhorado ou tem que ser corrigido. Mas a gente já olha com esses olhos. Não, mas esse aqui, o normal dele é trabalhar em 7 milímetros por segundo. Você já vai gerar um alarme lá, por exemplo, de 12 a 14. De 10 a 14. O que significa 10 a 14? Cidade? Não. Assim, a análise de vibrações, você vai coletar dados e vai gerar em 3 grandezas, né? Velocidade, envelope e aceleração. Né? Você mede a velocidade da vibração. Então, no medir a velocidade da vibração, você tem um espectro. Conforme vamos dizer assim, a característica do defeito, ele vai gerar um formato de onda. Por exemplo, você tem desbalanceamento. Seja em 800 RPM, 1700 ou 3500 RPM, o espectro é o mesmo. Não altera. Tá dentro da faixa, né? Dentro da faixa. Daí, a questão do alarme por exemplo, faz a coleta, você vai ter os valores lá em RMS, que é o Root Mean Square, lá, que é a raiz média quadrática da foto que você está vendo. Entendeu? Então, quando falei, por exemplo, que o equipamento está trabalhando com 7 RMS, então o alarme dele vai ser de 10 a 14, por exemplo. Você vai jogar um... Para quê? Quando ele tiver um defeito, ele... Opa, tô com problema. Entendeu? O teto, no caso, que aquela vibração pode atingir. Isso, daí você já não pode ir tanto pela que diz a norma. A norma lá, porque o funcionamento do motor lá, do equipamento, ele vai gerar vibração mesmo e assim por diante. Que é o inerente ao processo, né? Isso mesmo. Tava me escapando dessa palavra aí. Nas tratativas de quebra lá, nossa, inerente ao processo é o que vai nós tacava lá. Não tinha que fazer. Faz parte. Não. Queimou o motor, por quê? Por que molhou? Por quê? Porque tem 1 milhão de caras na higienização batendo água. É inerente ao processo. O que faz? Proteção. E com pressão, né? Com e água com pressão, né? E quente. Quente ainda, né? Já tava bom a água com pressão. Daí fala, por que não esquenta 60 graus? Aí, o que você acha? Nada pode dar errado, né? Não. Aí, coitado do retentor, vedação, tchau, né? Tchau. E aí, justamente, tipo, você não tem que fazer, os caras têm que lavar. E aí, a única coisa é proteção. Daí ia blindando, né? Sim. Os equipamentos, né? E daí, nessa parte então, da experiência nossa de manutenção e de análise, né? Então, nesse caso desses clientes que a gente tem a manutenção já contratada, que ela ocorre a cada 60 dias, aí você consegue fazer curva de tendência, a gente consegue já apresentar um relatório para o cliente lá assim, eu medi hoje... Tem histórico, né? Esse teu rolamento que ele vai... atingiu o ponto máximo de alarme lá em março. Mas é novo. É uma coisa muito engraçada, assim, que a forma que é tratada, né, a manutenção preditiva, né, uma forma que a minha esposa encontrou de explicar para os meus filhos o que era o meu trabalho, é que eu era médico das máquinas. Não deixa de... Errado não tá, né? Errado não tá. É verdade. Né? Porque se veja bem, o equipamento está com problema, você vai lá, ou com um simples termômetro aquele de pistola, ou um termovisor, se for o caso, né?
Você mediu a temperatura. Opa, Já tirou a febre. mediu a febre. Opa, o que a gente precisa fazer? Daí tem um outro amigo meu que fala assim, ó, escutar com estetoscópio é um raio-x. Você fazer uma análise de vibração é uma tomografia, né? Então, você mede a temperatura, daí você faz análise de vibração, o paciente está com um certo suspeito, se manda fazer um exame de sangue, a gente manda fazer um exame de óleo. Faz sentido. Né? Precisa ver como é que está por dentro. A pessoa faz endoscopia, manda o boroscópio lá dentro, lá vendo que está o defeito. Então foi uma forma assim que ela... Não, fica tranquilo, teu pai é um médico de máquina. Bem isso. É verdade. Às vezes faz uma cirurgia, né, ali. Tem que fazer uma cirurgia. Tem que fazer. Mas... E daí, assim, nesse trabalho, nessa experiência que a gente vive, né? Então, como a gente trocou muito rolamento, né? A gente acaba participando, às vezes, o cliente, vou precisar que você venha tal dia, eu vou trocar os rolamentos, quero que você esteja aqui para acompanhar, confere a folga radial, mede a vibração antes, faz o balanceamento, mede a vibração depois, entrega uma informação para o cliente, que o cliente, não, vou trabalhar porque isso aqui está tranquilo, entendeu? Uhum. Dá essa segurança, né? Depende da criticidade do equipamento, não é nem investimento, né? É um cuidado, né, que tem que ter. Sim. Nem é tanto pelo valor agregado do equipamento, é mais o prejuízo que dá se ele parar, né? Nossa. Que é bem difícil de calcular. Nessa parte, eu tive uma época que eu trabalhava na planta de sabão em pó, que a Preditiva salvou mesmo o processo, mas foi na parte de termografia. Né, com a câmera, né? Sim. E a gente até fez um treinamento com a câmera. E que assim, você vê o cara lá, né? Com a câmerinha aí vendo as temperaturas, fala, nossa, que serviço teta, né? Teta, né? Só que aí, quando eu fiz o curso lá com o cara da instrumentação, tem um negócio que reflete, dependendo do que tiver atrás, ele reflete, dependendo, se for inox, assim, reflete a temperatura. Chapa galvanizada. Pegar o cara que inventou colocar chapa galvanizada no fundo do painel, sabe? Você abre o teu painel elétrico, daí tem todos os componentes, atrás tem uma chapa galvanizada. Sim, você vai laranja colocar... ainda, né? Não. Aí você apontou o termovisor, tu não enxerga nada. É mesmo? Ele reflete o infravermelho ali e você... E aí, que vocês põem um papel atrás, pô? Qual que é? Tem várias formas de descobrir. De descobrir. Mas ele reflete, daí é terrível você fazer um bom trabalho assim. Não, então, porque daí justamente... Ou inox, que nem você falou, inox. O inox, eu lembro do inox porque a gente tava no treinamento, aí ele tava lá com o equipamento e tinha um tanque lá de algum químico. Uhum. Aí ele falou, por exemplo, aí ele apontou pra lá, você vê o químico, tipo, inteiro vermelho. Ele falou, geralmente onde tá o líquido era pra ter uma diferença de temperatura ali, né? Aí ele mostrou que aí mudou o ângulo do que tava refletindo, aí apareceu. Sim. Tem altos casos. E aí ele foi num motor que era do EX600, que era um exaustor, né? Uhum. De filtro manga. E aí apontou a câmera lá, dentro da caixinha tinha um brinde lá dentro da caixinha, lá 200 graus, né? Aí abrimos pra ver, tava vermelho um terminal do motor. Aí já avisou, fez o fervo, né? E pra trocar tem que ser mau contato. Tinha motor reserva. Uhum. Só que pra trocar um motor de 600 CV, guindaste e já chamou, cara, já deu pra armar a casinha ali, né? Em volta. E aí chegou o dia, trocou o motor 5 horas da manhã, tirou fora. Teve que cortar o cabo. O terminal soldou ali Imagine. no coisa, teve que cortar o cabo da coisa pra trocar. E aí o cabo ficou curto, aí já começa, né? 2 cabos em paralelo de 100mm. Opa. Já ficou curto. E aí a gente refez as ponteiras lá e ficou curto. Tirou das calhas, né? Ficou um cabo na hipotenusa ali, atravessado nas calhas, tudo certinho. Mas só pra colocar em funcionamento. Não, depois a gente arruma, né? Não, deve estar até hoje lá. Aí
Era mais fácil, eu acho que mudar a calha, deixar a calha em Sim, diagonal sim. do que trocar o cabo, 2 cabos paralelos de 100. E aí, pra ligar aquilo lá, cara, 2 cabos de 100 paralelo numa caixinha que é a nossa fabricante, que começa com W. Sei. Motor de 100 CV. É do tamanho dessa sala aqui, eles põem uma caixinha desse tamanho assim pra 3 terminal. Meu Deus do céu. E torça o cabo pra fazer Não. entrar dentro. Não, sabe o que foi mais legal? Aí eu torci, liguei o primeiro borne. Falei, beleza. Vou ligar o terra agora. Fui ligar o terra, onde que passava o terra? Bem na frente dos 2 cabos de 100mm que tentavam entrar com a chave pra soltar. Teve que soltar de novo, faltou. Aí você... É uma questão assim que a gente se depara muito às vezes na manutenção de um alinhamento ou de um balanceamento, né? Essa situação que você falou, tem um terra, agora ficou ruim de colocar, o que você faz? Começa de novo. Começa de novo, do zero. É a melhor coisa, sabe? Não, não tinha jeito. Essa daí, às vezes, aquela do... Tá de meio-dia, viu? Mas até 1 hora nós terminamos. Daí você já vai lá 2h30, 3 horas da tarde, que você conclui o serviço pra... A nossa estimativa era sempre o turno, né? Uhum. A estimativa era quando fica prontar no final do turno. Terminasse antes, sou fera, cara. Era até o final do turno, se fosse qualquer outro aí, ó. Mas eu entreguei em 1 hora, né? Mas é que às vezes assusta, cara. Eu lembro, tava conversando com o pessoal, a primeira parada de abate eu acho que nunca esquece, que é trabalho em frigorífico. E o primeiro enrosco de nória, né? A primeira vez que enroscou a nória e você vê aquela destruição assim, fala, meu Deus do céu, é 15 horas parado. E aí, cara, no final ali, meia hora, os caras já são atentados. O povo de frigorífico é faca na bota. É. Né? Os caras pegam junto. Não, são atentados, meu Deus do céu. Eu cheguei e falei, enroscou aqui no guia da nória, já chegaram a lixadeira, máquina de solta, saiu um guia, não sei da onde que tiraram um guia, ó. Os caras é armado demais. E nessa parte de preditiva aí, você trabalha atualmente mais com alinhamento de bomba ou mais na... Mas o carro-chefe é análise de vibrações. Porque na análise de vibrações a gente vai identificar lá se o cliente precisa fazer um alinhamento, um balanceamento, daí já vai programar. Por exemplo, a gente já está em outubro, já tem cliente, vou precisar de ti final de novembro, começo de dezembro, tem um que já, primeira semana de janeiro já, mas já baseado no que foi levantado de informação, né? Então vem o carro-chefe, a análise de vibrações, na sequência vem o alinhamento e o balanceamento. Que também Mas o alinhamento e balanceamento é mais na instalação, né? Uma revisão ali, né? É mais nessa parte de parada, né? Ou se o cliente lá sofreu um outro defeito, né? Lá que você vai ter que fazer uma corretiva e daí para ele partir, por exemplo, num exaustor de uma caldeira, ele vai precisar que esteja balanceado, alinhado, tudo certinho, né? Tá, então, assim, na parte do alinhamento, usar a latinha de cerveja, pode ou não pode? Tá bom, de refrigerante, porque dentro da indústria não pode cerveja. Depende de que indústria, né? Verdade. Olha que eu já fui numa que tinha cerveja zero e... Cara, pode tomar do meio-dia? Falei, pode? Bar. Não, tava aberto lá, tinha o freezer. Não, nós garantimos que a nossa bebida é zero álcool, tanto é que a gente dá pro nosso funcionário tomar do meio-dia. Aí é brick, né? Mas pode. Pode usar então? Desde que sejam nos 4 pés do motor, todas iguais, pode usar. E de azeite, for de marca diferente? Pode usar de azeite. A lata de... lata de eletrodo. Aquela caixona de 5 kg de eletrodo, o pessoal corta, faz. Não, lá a preferida, quando trabalhava na química, era a lata de tinta. A lata de tinta quando dava certo. Os pintores lá da predial terminavam, a lata de tinta já levava. Os setores brigavam pra ver quem que pegava a lata de tinta pra fazer chapinha de alinhar bomba. Mas então pega bastante, então. Pega. Não, então tá dentro da norma até. Tá.
Tá, não, é dentro do normal. Na verdade, dentro do que, às vezes, você chega lá, é o que... É a melhor condição que você deu pra fazer pra poder rodar, né? Eu sempre falo, né? O melhor que dá com o que tem. Isso. Mas cumpriu sua função, né? Pôde trabalhar, o cliente pôde produzir, a fábrica não ficou parada, né? Depois a gente entra, tira tudo, coloca tudo calibrado de aço inox 304, deixa bonitinho. Daí Fica é padrão, né? Padrão, Aí padrão. sim. Aí é Viu? bonito. Eu lembro que o meu primeiro contato com alinhamento foi com o relógio comparador. Certo. Você já chegou a trabalhar com relógio comparador? Sempre foi a Não. laser? Nutelinha! Não, não. Não, até porque assim, ó, antes era, que eu comentei antes, era a análise e o balanceamento, né? Daí quando eu decidi, não, vou ter que comprar uma alinhadora laser. Daí O primeiro já foi a laser? Já comprei, tipo, mas eu sempre tive, acho que uma sorte assim de conhecer as pessoas certas, sabe? Um abraço lá pro Luciano ele que é um proprietário lá da empresa do meu analisador de vibrações, né? Então, quando eu comprei, o técnico dele de treinamento tava de férias. Então eu cheguei lá e tive aula com o cara que fez o negócio. entendeu? O cara que idealizou. A gente é amigo até hoje, ele já veio até jantar aqui na minha casa, aqui em Pato Branco. Criou-se uma amizade, sabe? Então, tive uma sorte, assim, de encontrar as pessoas certas, acho que até agora. E ele foi uma. Daí a do alinhador também. Não, vou comprar tá? Comprei um Bluetooth com 7 metros de alcance e tal, Master tal. Blaster. Pra fazer o quê? Tipo, chegou na terça, na quinta eu tinha que fazer o primeiro alinhamento. Um motor de 350 cavalos que acionava um redutor e o redutor acionava o restante da máquina. Já tinha, tipo, fazer um alinhamento ali. Já veio, sentiu o batidão. Já veio e fiz e deu tudo certo. E daí. E aí ficou com ele até hoje. Tá aí. Quanto que é a média numa máquina, no analisador? Só de curiosidade hoje, que bateu agora. Acredito que esteja na faixa de 50. Porra! Eu achava que era menos. Não. O equipamento completo, com acelerômetro. Acelerômetro, tem o módulo de balanceamento também, tablet, né? Equipamento, sim, bem completo aí. Um gráfico muito bom, sabe? Uhum. Um gráfico, parte gráfica muito boa. Nossa, eu quero uns 10, 15. Mas que é tudo caro, né, cara? Você pega pra indústria, qualquer coisinha, eu falo, quando eu era PCM, cara, qualquer orçamento era 5 mil reais. Qualquer coisa, né? Era 5 mil reais. Começava ali. Começa. Começava aí, ó. Quando era importado, então, aí só mudava a moeda, né? Era 5 mil também, mas mudava a moeda. Não sabia se era euro ou dólar. Hoje em dia você vai... não precisa ir muito específico numa peça, num componente, numa máquina que, tipo... acontece bastante disso, de ser, por exemplo, original só do fabricante. Você tem que comprar nosso, porque senão, se tu comprar o paralelo, dançou. Não vai funcionar, não vai render, não vai produzir, né? Mas hoje em dia aí você pega aí qualquer rolamento, marca boa aí para um eixo aí de 100 milímetros aí, pode se preparar aí com 7 mil aí. 4 a 7, dependendo da folga ainda, se for C3, confusão. Quanto mais, especificação dele, né? Quanto maior o tamanho do número do rolamento, mais a confusão, né? Que vai. E quanto mais letra tiver... Quanto mais letra tiver, você prepara, viu? Que é a pedrada. Eu lembro que esse ponto aí das empresas de querer fixar, né? Tinha uma empresa que... Assim, ó, tudo bem. Tu tem que ter o teu lucro. Mas muitas vezes, cara, era um rolamento, cara, 6.006, cara. Um momentinho de skate, né, eu falo. Sim. Pegava,
japonês, Master Blaster. E eram uns rodízios de apoio. Entendeu? Dava 230 cada rolamento e ia 160, acho, na máquina. 130 na máquina. Não tem E necessidade. aí você olha ali, cara, se quebrar um desse aí, quanto tempo é pra trocar? Você pede pro operador lá, quanto tempo é pra trocar se quebrar esse aí? É 2 parafusos M8 ali, né? Se eu só roubar uma chave 13 de algum mecânico aí, menos de 5 minutos dá. Mas, cara, menos de 5 minutos eu não vou pôr um rolamento japonês Master Blaster ali. A gente pegou um ok, cara. É um ok que era 60 pila. Era inox ainda. Mas não era um japonês Master Blaster, né? Mas era inox e era ok, cara. Durou. E Tanto quanto o outro. Tanto quanto o outro. Assim, ó, o outro com certeza é muito melhor. Mas como o plano da máquina a gente seguia bem, ele até. Então, tipo assim, ó, cara, dava pra deixar de trocar, mas é melhor você trocar e pôr um que é, tipo, é bom, mais ok, né? Do que você. E aí cada um ano você troca, porque era a revisão anual, né? Sim. Ela fazia as GI. Do que você deixar, tipo, jogar rolamento que ainda tava bom, cara. Aguentava ainda. Opa, mas assim, ó, um ano, ele duraria, sei lá, 1 ano e 7 meses, né? Daí sai fora do cronograma. Aí você já para a máquina para trocar dos eixos, né? Sim, que era o principal. E aí aí começa a carregar o plano, né? Aí, tipo, aí você faz uma GI para trocar os eixos, aí depois sai do cronograma, daí depois você se perde. Pode acontecer de você se perder, não ter mão de obra. Então era melhor, né? Parou, troca tudo já. Entendeu? Dos rolamentos. Tá, vamos repassar aí pro pessoal. Qual a maior desvantagem da manutenção preditiva? Acho que tem alguma desvantagem? Desvantagem. Desvantagem, às vezes, de você aplicar a manutenção preditiva num equipamento que é o que a gente está falando agora. Você fazer a manutenção preditiva num equipamento que o custo dele não justifica, entendeu? Ou que ele tem algum equipamento reserva, ou tem um... Tipo uma captação que tem mais 3 bombas... Ou às vezes de pequeno porte. Tem um motorzinho lá de 5 CV. Motor de 5 CV, você... vamos dizer, uma bomba, motor de 5 CV, e ele tem um backup, tem um reserva. Acho que é melhor você utilizar assim em pontos-chave, né? O que é o coração do sistema para trabalhar, né? Definir bem certas as máquinas críticas, né, ali, né? Também não seria uma desvantagem, mas seria questão em termos de custo, né? Não justifica, porque... Eu acho que mas a única desvantagem... Na manutenção preditiva, não. Acho que esse é o único ponto, assim, que... É que nem fica inviável, né? Na verdade, a palavra certa seria não viabilizava você gastar tempo ali, né? De técnica e equipamento para ver uma coisa que você tem mais reserva, né? Enfim. A gente teve a experiência de um cliente que gostou tanto do serviço que ele queria que medisse do motor do portão da empresa dele até o final. Aí, não, olha... Se o senhor quiser, pode fazer, mas... Como fala, a cartucheira de espingarda num pardal, né? Daí a gente conversou, explicou, não, tem que ser honesto, tem que ser justo, né? A gente tem um ditado lá na empresa, é o certo pelo certo, né? Não, aqui você não precisa fazer, aqui você já entra mais numa parte assim de consultoria, de explicar para ele até, que você não precisa fazer agora, você pode fazer mais depois. Tenta tratar. Tem alguns pontos que ele falou assim, desvantagem. Agora, conversando, já vai puxando, né? A nuvem funciona, né? Que o download, às vezes, Assim, um ponto que daí seria uma desvantagem, equipamento com rotação baixa. Verdade. Entendeu? Um equipamento com rotação baixa. Por exemplo, você pega um redutor lá que tem uma redução imensa. Você consegue captar a vibração do motor, entendeu?
tampa traseira, tampa dianteira, eixo de entrada e já, vamos dizer assim, dos eixos intermediários para frente, se tu tem uma rotação muito pequena, olha, para dizer que não consegue, tu consegue. Só que vai demorar muito tempo para você coletar um dado que de repente não seja tão relevante assim, sabe? Então tem certas coisas assim que, por exemplo, os motorzinhos de 5 CV, aquele redutor que você não consegue coletar, você já... Não, isso aqui é preventivo. Isso aqui a gente fala, isso aqui é motor de avião. Né? Isso aqui é motor de avião. Motor de avião, deu tantas 1000 horas, saca tudo, coloca tudo novo e algumas... O cliente coloca isso aí na planilha de custo dele anual lá e toca dessa forma. Mas respondendo a pergunta do Eric aí, equipamentos com baixa rotação aí que dificulta um pouco de você diagnosticar, né? Tem equipamento lá que tá 1.700, 2.000, 3.000 RPM lá, daí você vai lá, faz a coleta de dados ali, o defeito ele parece que na sua cara, assim, pá, né? Tal coisa, entendeu? Faz sentido, se for muito lento, como você vê, rotação por minuto, né? Então, igual você falou, demora muito tempo para gerar uma tendência ali, para você conseguir entender. Acho que seria esse. Até a qualidade do sinal que ele vai coletar. Entendeu? Se bem que esse equipamento, que não tinha combinado contigo em relação à marca, posso te falar? Que nem o Technical, que é o equipamento que a gente utiliza, na porta de saída dele, e isso uma vez eu consegui trocar uma ideia com o Luciano e funcionou, sabe? A gente conseguiu pegar um desalinhamento de um redutor de baixa rotação, não pelo acelerômetro do equipamento. Nós conseguimos pegar pegando um alicate amperímetro que tinha uma saída analógica. Conectando com o 820, o NK 820, e daí ele me mandou o que ele fez lá, e ele conseguiu pegar pela corrente elétrica que ele estava desalinhado, porque tinha um determinado período de tempo que ele puxava, ele dá uma forçada no motor. Pegava mais corrente e depois, na outra meia volta, ele aliviava, entendeu? Mas conseguiu pegar por aí. Faz sentido, né? Porque daí ele traciona contra os mancal ali, né? Dá uma pesada no motor. Sim, porque, por exemplo, vamos lá. Tudo o que você tem de defeito, tu consome energia. Eu no começo do balanceamento fazia assim. Eu tinha um eletricista, né, perto, e ia lá pedir, vai lá e mede a corrente do motor antes e depois do balanceamento. Dava uma diferença. E eu acho que essa diferença nos 365 dias do ano já dava um valor de consumo de energia relativo. Então, essa questão de você fazer o alinhamento, fazer o balanceamento, o que é o ideal do motor? O motor vai estar consumindo energia, puxando corrente lá para produzir, entendeu? Os defeitos ali assim de desalinhamento, de desbalanceamento ali, perda. Perda, são perdas. Né? Tu tá eliminando, tá deixando ele trabalhar, tudo que ele tá sugando de energia, ele tá produzindo, né? Não tá usando a energia para compensar um defeito que ele tenha, né? Na verdade, aquecimento é perda, né? Porque daí Sim. no final tudo vira em perda. Você sabe como que é o treinamento que a gente passa quando a gente entra na indústria de medição de temperatura em motor? Não. Não, quando a gente entra na indústria, a gente... assim, você põe a mão em cima do motor, se você aguentar 5 segundos, tá menos de 50 graus. Ah, é? Se você não aguentar 5 segundos, está acima de 50 graus. Era essa... Aprendi com o grande Marcelo. Essa técnica aí, lá em Amparo, na fábrica de sabão em pó. Você colocava mecânico lá. Aí mas então vocês eram que nem cobra, então? Não, eram os venenos. Só pelo sensor. Não. Porque você sabe que a cobra é o animal que mais utiliza
preditiva, né? Aham, verdade, né? É a corda que mais utiliza preditiva. Ela escuta ela escuta a vibração, ela interpreta aquela vibração que é uma ameaça, ela muda o caminho. É verdade, eu nunca tinha pensado. É. O Wi-Fi? Voltou? Estamos de volta aí? Houve um infortúnio? Não, mas nesse ponto é que a gente tinha a arminha lá de tirar a temperatura, né? Sim, sim. Ali. Só que daí tava sem, né? Lá. E aí a gente fazia, como fazia, parava a máquina e a gente fazia a manutenção, né? Então, e aí tava sem porque alguém tava usando no setor lá. Imagine, era 8 pisos lá. Oxe! E aí lá, esses radinhos, aqui no frigorífico é riqueza, porque cada um tem um canal lá no frigorífico. Mas lá na fábrica de produto de limpeza, cada setor tinha um canal. Então, cara, o canal era uma bagunça, era produção falando com o almoxarifado, pedindo matéria-prima. Então, tipo, era só assim, ó, mecânica, parou, linha tal. Era só isso que tinha que cuidar. Elétrica, parou, linha tal. Era só isso que tinha que falar. Então, pra achar o pessoal era mais difícil, né? Lá. E aí também não pegava a internet pra variar, né? Na época já tinha o Zap, né? Mas, sim, sim. Mas aí, beleza. E aí tava sem a arminha e precisava tirar a temperatura dos motores, né? Aí o Marcelo me veio com essa. É assim que funciona. Você coloca a mão, ó, 5 segundos, então tá menos de 50 graus. Então tá na faixa ali, ó, de menos de 50 graus. Eu fui numa fábrica de papel, tinha um senhor já. Cara. Aqueles ancião, né? Ancião. Tudo a fábrica tem. Sim. E ele passava conferindo a temperatura dos cilindros. Era assim, ele dava uma lambida na mão e pá no cilindro. Uma lambida na mão. Mas pegava do começo até o final da máquina de papel, sabe? Só na... Era o termômetro dele, a indicativa, né? Se evaporasse essa saliva... Se evaporou. São... Cara, né, nesses casos aí que você fala do atendimento, tá atendendo quantas empresas já? Sim, a gente, que nem eu te falei, tem... que a gente pega aí em torno de 80 empresas que a gente já fez o serviço ou periodicamente vai atender, né, esses clientes. Mas é que nem eu te falei, tem aquelas que são periódicas, né, tipo cada 60 dias. Tem uma que eu vou todo mês, porque num mês eu faço metade da empresa, no outro mês eu faço a outra metade, entendeu? É grande, né? Então, graças a Deus aí, a assertividade do trabalho, a forma de apresentar, isso daí tem sido, acho que o sucesso da nossa empresa, assim, principalmente a parte de assertividade, né? Quando a gente faz um diagnóstico lá e fala pro cliente, ó, tal peça tem que substituir, daí ele substitui, na próxima vez que você tá lá, ele falou, viu, nós trocamos semana passada, vai dar uma medida lá, porque eu acho que tá... Você vai lá, mede. Não, a esse ponto aqui eu vou te fazer um relatório separado aqui para te mostrar aqui que, ó, diminuiu, veio para a condição normal, entendeu? É o que a gente percebe bastante a lubrificação, né? A lubrificação é uma... Eu falo que ela é subestimada, né? Subestimada. Eu falava muito... Isso a gente pega em análise lá, tipo no gráfico de envelope, entendeu? Quando ele tem defeito, o rolamento está com defeito de lubrificação, às vezes não é nem falta de lubrificante, é a qualidade ou ele já passou já mudou a viscosidade, enfim. Perdeu as suas características. Isso em análise, em envelope, né? Envelope é uma outra técnica. Uma outra medição que a gente mede. Que ele pega lá o que é os defeitos do rolamento e às vezes a gente consegue pegar a parte de inversor de frequência também. Ele vai resultar lá no gráfico de envelope. Então, assim... O que seria esse gráfico de envelope? Desculpe a ignorância. Tá, vamos pensar assim. Velocidade. Tá, eu vou conectar o acelerômetro a um motor e vou medir velocidade, envelope e aceleração. Gráfico de velocidade é a velocidade com que se move
a velocidade que ele está vibrando. Então aqui eu vou identificar folgas, folga de base, folga de eixo, desbalanceamento, desalinhamento, assim por diante. Envelope. Então você imagina uma senoide, né? E agora tu imagina que tem um rolamento que tem 6 esferas. Uhum. Nessa senoide que ele vai, que você vai dar o giro, nessa senoide, vai aparecer 6 borrões na senoide, porque é o sinal de cada esfera que está rodando, entendeu? Então, tem a fórmula lá do transformada de Fourier, né? Que ela isola essa parte e ela gera um outro gráfico. Envelope então, é o termo para aplicação da Fourier, então. Isso. Ah, entendi. Daí ele mostra lá para nós, por exemplo, daí que a gente consegue diagnosticar, por exemplo, ó, esse rolamento aqui está com desgaste na pista externa, pista interna. Isso porque o fabricante do rolamento ele fornece, ó, para o 6213 as frequências de falha são X, Y, entendeu? Entendi. Mas daí a parte da lubrificação no envelope a gente consegue identificar. Porque ela faz tipo faz um carpete, né? Como se pegasse um pedaço de carpê assim e você prensasse ele faz um borrão assim, faz uma curva. Daí a gente mostra para o cliente, ele vai lá, faz a lubrificação, melhora o sinal. Só fica os espectros das falhas do rolamento. Esferas, né? Isso. Então, vários clientes, a gente percebe isso, a lubrificação ela tinha que ser... Levar mais a sério, mais né? a sério. Um pouco. Ela, assim, fazendo análise, a gente interpretando os dados ali, a gente vê uma diferença imensa. Um lubrificante bom, né? Uma boa graxa. Análise de viscosidade vocês não fazem? Não, porque geralmente tem os laboratórios certos, daí você vai lá só para coletar o... né? Então só terceiriza, né? Mas... já tem o pessoal que vem, às vezes, na empresa, já coleta os pontos certos e... É que eu lembro, cara, lubrificação... Eu gostava bastante de lubrificação dessa parte, né? Porque, como você diz, ela diz muito de como tá a máquina, né? Ainda mais, tipo, frigorífico a gente usava bastante graxa branca, né? Então, na cor da graxa... alimentícia. Na cor da graxa ali, você já sabia o que BO que tinha. Uhum. Se tivesse marrom já era. Marrom. Ou colocaram o rolamento errado, ou sumiu o rolamento, não tem mais nada. Entendeu? Nossa, cara, quantas vezes vinha a máquina nova, aí vinha as caixas, e as caixas vem com nós chamamos a válvula purga, né? E aí a válvula purga tava com as borrachinhas. Sim, Aquela nova vem com as borrachinhas, ninguém tirava. Aí você chega na máquina, tirava as válvulas purga e fazia... pressão, né? Gera tanta pressão dentro ali que ela não consegue... Porque a gente fala que acontecia... A primeira coisa que chegava na caixa era soltar a válvula purga. Primeiro porque uma vez eu fui ver o nível dela, sem tirar a válvula purga, e eu levei uma jateada de óleo no peito, né? Fui ver... Foi no lavador de gaiola ainda, cara. Cheguei lá faceiro, tirei pra ver o nível, né, do óleo. Na hora que eu tirei, ele levei um tiro de óleo, né? Pressurizado. Porque dava pressurizado. Então, aí você aprendeu, né? Aprendeu o quê? Antes de abrir a caixa de redução, vê a válvula purga, né? Ou se não tiver, ou por algum motivo, abre o tampão de cima, né? Sim, sim. E aí já abre o tampão cuidando se tem pressão, né? Ou não. Acontece de trancar, às vezes, por sujeira, né? A válvula purga. Daí já tem que trocar. Então soltava a válvula purga. Daí já via o primeiro ponto, né? Como que tava. Então a lubrificação, ela é bem... Não é nem negligenciada o nome, é subestimada. Mas acho que mesmo, é subestimada. É bem como você comentou, né? Às vezes sai o lubrificador de férias e você vê que aquilo lá... aqui que aconteceu? Não, o lubrificador saiu de férias e não tinha ninguém para substituir. As empresas que você trabalha têm lubrificador? Tem. Tem. Porque no frigorífico todo mundo era lubrificador. Na verdade, se pegava as ordens, já vinha tudo. Elétrica, mecânica e lubrificação. Como todo mundo era eletromecânico, né? Uhum. Então daí fazia tudo. Não, tem clientes assim que é até espantoso, né? Cara, você vai conversar com o cara a respeito de lubrificação, o cara
manja, marca, modelo, código, aqui vai tantas gramas, o cara tem um equipamento também adequado para fazer a lubrificação, né? Eu vou nas feiras, eu vi, tem agora uns aplicadores que você seta, eu quero 6 gramas de graxa. Aí Sim. vai lá. Nutelinha. Porque na minha época, pô, já tô ficando aqueles velhos, né? Porque na minha época era assim, na hora que pesava, você tinha que ver na hora que cuspisse do mancal. Tem lugar que a gente vai, é assim. Mas lá era... Daí você chega lá, assim, tipo, tem um mancal desse tamanho, assim, e daí faz aquela excesso de graxa, né? E vaza pro retentor, assim, daí, mas ó, aqui o problema já é... mas eu vi que tava aquecendo. Também, com tanto... Colocou uma tonelada de graxa. De graxa dentro. Vai aquecer mesmo. A graxa ela tem que ter um espaço para refrigerar, né? Outra coisa normal de encontrar, né? Por exemplo, você vai lá, o cliente tem um rolamento de rolete. Eu até hoje não vi um rolamento de rolete que não tenha anel aquela canal de lubrificação externo, a pista externa. O cara monta o mancal e coloca a graxadeira do lado. Cara, mas quando que a graxa nova vai chegar para dentro do rolamento? Vai ter alguém dentro para convidar ela para ir? Ô, senhora! Coloca lá no meio, lá, quando o cara... Qual que é a função? Lubrificar, a graxa nova entrar dentro do rolamento, varrer a graxa velha para fora, você abrir, tirar aquela graxa velha e completar mais um pouco. Isso daí é o correto de ser feito, né? Não, mas, Na verdade, assim, eu vejo que tem muitas coisas da manutenção, assim, que, claro, você tem que ter um conhecimento, mas fazer da forma correta, ter as ferramentas, não precisa, de repente, ter todas as ferramentas corretas, é difícil, às vezes tem que improvisar, né? Mas fazer da melhor maneira possível é o Faz sucesso, o melhor, né? que dá com o que tem, né? Melhor Já que dá é que a tem, regra. mas bem feito, né? Mas bem feito. Isso acontecia direto, tinha os mancal de máquinas lá, né? Tem acoplada no óleo. E aí, justamente, tipo, se você só aplicar a graxa, não adianta, você tem que trocar a graxa, né? Se for pra fazer a lubrificação. E aí, você tem que tirar o parafuso de trás ali, né? Põe na frente e aí, até na hora que começar a esbranquiçar ali, trocou a graxa, né? Não é 100%. O ideal, claro, seria abrir, mas daí. Mas tem na hora vai o ser eixo. tipo um rolamento C. Não é um Ele já não tem muito espaço. Era dentro da roda guia mesmo. Não tem muito espaço para... Diferente do mancal que você tem espaço para armazenar lubrificante, né? O que fica de lubrificante é o que está dentro da vedação dele ali, Não, mas é das roda guia, né? Que a gente fala. Não, mas não da nória mesmo. É que assim, tem a nória, que é o que traciona, né? E aí tem as máquinas, e geralmente as máquinas ela tinha ali as roda guia que segurava os blocos, né? E tal. E aí naqueles mancal ali tinha que realizar essa troca de graxa. E aí, se só bombear, só dava pressão, não adiantava nada, tinha que tirar ali atrás pra trocar a graxa. É uma graxa bem... Você falou que trabalhou em frigorífico. E manutenção no túnel de congelamento. Odiava. Eu falei, cara, que... Eu fui pra Chapecó, fiz 16 balanceamentos dentro do túnel de congelamento. Cara, é uma coisa assim que, cara, cansa. Você sente que o corpo quer manter a temperatura e aquilo lá tá menos 20, menos 25 e vai te baqueando. Cara, eu nunca gostei de trabalhar. Não sei, cara. Eu já acompanhei técnico, né? Porque daí lá era na sorte, né? Rodava a roda ali, e quem caísse o serviço fazia, né? Não tinha muito frufru assim. Mas, cara, quando caía pro túnel e pra Schaefer também, né? Que é estocagem, né? Sim. Nossa senhora, cara, eu ia falar, meu Deus, final de semana é uma merda, meu Deus do céu. Daí ainda acompanhar a técnica é sábado e domingo, né, também. Assim, sim. Você começa, já tá na merda, abraça o capeta, né? Não tem. Aí, cara, tipo, a primeira vez que você entra no túnel, você aguenta 1h20, 1h30 até. Aí depois, eu era de 20 em 20 minutos, eu tinha que sair, cara. E já as pontas dos dedos, velho, já tava... Judia bastante. Cara, e é bem que você fala, se chega em casa, nossa, morto, cara. Morto. Parece que correu uma maratona. Sim. Porque é um negócio que você não percebe, né? Tanto assim. Você não soa, né? Não soa, mas o teu corpo fica trabalhando para manter a temperatura, né? Temperatura.
Por mais que você esteja com roupa de frio, bota, Não fica tem, só com... só com o zóio e aqui, né, virado em neve, né? Os cílios virados em neve. Mas eu pensava assim, cara, será que não desenvolveram uma roupa com um óleo que fique circulando, né? Tem uma bolsinha atrás ali com as baterias. havia um... Pra ficar recirculando. Mas, cara, porque assim, ó, porque eu trabalho no túnel, era as pontas dos dedos do pé, cara. Sim. As pontas do dedo do pé. Tipo, o resto aqui que segura Aguentava bem, de cara. boa, né? Aguentava de boa. Mas as pontas dos dedos. Eu lembro uma vez fizemos um serviço na Schaefer. A Schaefer, ela é estocagem, né? Então é 4, 5 andares pra você pôr os pallets. E aí, o que acontecia? Às vezes os operadores das empilhadeiras davam um totozinho nas hastes, né? Às vezes dava umas voadoras, né? Com empilhadeira também. E aí tinha que trocar essas coisas vertical. Eu lembro que fui eu, o Jones e o Paulo Célio, pra fazer as trocas. Era em 3. Aí você tinha que desmontar andar por andar e aí tirar. E era cara, sei lá, dava, acho que uns 15 metros as coisas. E aí você tinha que colocar ela de volta e depois vir encaixando, parafusando. Era pra trocar. Eu lembro que pra trocar 3 foi um dia inteiro. Pra trocar 3. E aí eu lembro que a gente colocou a primeira, aí colocou a segunda, aí na terceira a gente foi colocar e na hora de tentar parafusar ali, não parafusava, o que tá dando, né? 2 foi tão de boa. Aí nós descobrimos, o técnico depois, tava o técnico ainda lá. Colocamos do lado errado. Tinha lado, homem. Tinha lado aqui, ó lá. Aí tiveram que desmontar, ir lá pra fora do pavilhão pra virar, porque não tinha nenhum lugar que desse 15 metros pra virar. Pra dar um giro de 180 na haste pra pôr. E aí, pra variar, nós tava lá em cima na empilhadeira, a empilhadeira não descia. Não sei que pânico que deu na empilhadeira, que não tava querendo descer. E tava eu com o Jones lá e o Jones desesperado, nós já colocando a mão no peito assim. Que não tem pra onde fugir. E daí não tinha, não tava na gaiolinha lá, né, cara? Não tem o que fazer. E aí na hora que desceu, o Jones é o cara mais tranquilo que existe no mundo, ó. Que lá saiu xingando, ó, saiu bravo mesmo. Não subo mais disso aí. Onde se viu? Não, tem que pegar os PTA. Saiu bravo, daí deu certo, né? O resto vira tudo história, né? No Tá final. certo. Mas agora, depois da tua experiência que você teve dentro da manutenção, dentro da indústria, tu, com o canal, você começou também a viajar mais. Sim, sim. Agora sim. Inclusive, semana que vem eu vou estar no evento já também lá em Caxias do Sul. Agora que estamos começando. Tem um bichinho que se chama estrada. Ele já te picou? Estrada? É. Não. É assim, o nosso trabalho envolve bastante viagem. Né? Então a gente tá... a maior parte dos nossos clientes é Santa Catarina. A gente mora em Pato Branco, mas está sempre se deslocando, né? Uhum. Então, quando fica muitos dias em casa, ou vai e volta, assim, minha esposa já fala, viu, tá na hora de pegar uma viagem longa aí pra você ir, porque ela sabe que eu gosto de viajar, sabe? Uhum. Então a gente já não fica mais assim... É gostoso estar em casa, tudo, mas a estrada sabe? Às vezes você vai pra um lugar que não é... A estrada não é boa pra chegar naquele lugar. Mas você tem que fazer a tua viagem. Mas eu vou parar em tal lugar, fazer um lanche, vou comprar tal coisa. Tal lugar, então... Mas logo, logo você vai ver. Você vai começar a viajar e você não vai querer mais. Eu não sei, cara, porque, olha, avião, eu agarrei uma raiva de viajar de avião. Não sei se é porque eu tenho a sorte, porque no avião viajamos, acho que ida e volta, né, 8 vezes esse ano. Já indo. E das 8, 6 deu BO. Deu BO Opa. de não conseguir pousar ali em Chapecó, por causa de neblina. Deu BO de atrasar voo. Cara, mas só dor de cabeça. Meu Deus do céu, cara. Tanto é que... Não, as nossas, assim, são... Vai de carro mesmo, né? Então, igual pra Curitiba, a última eu fui de carro também, cara. Falei, cara... Aí aeroporto... Tem aqui em Pato Branco pra Curitiba, né? Sim. Mas daí você fica assim, não, os aeroportos grandes já dá BO. Imagina os aeroportos pequenos. Meu Deus do céu. Aí eu falei, a gente faz aí em torno de 5 mil quilômetros por mês de
Então, cada 2 meses está trocando óleo. Uhum. E viagem permite você conhecer muitos lugares, conhecer muita cultura, né? Tem esse ponto também, né? Muita empresa. Empresa, cultura, pessoas, jeito de falar diferente, costumes diferentes, né? Isso não é assim, você não precisa ir fazer 1000 quilômetros. Às vezes você faz 100 quilômetros aqui, você já sente a diferença na comida no almoço, né? Se tiver atenção. Não, né? eu quando me mudei de São For um Paulo bom pra cá, observador, né? Aham. Como a gente, às vezes o nosso trabalho educa o nosso cérebro a isso, né? A observar, a ter atenção e coisa e tal, e às vezes tu traz isso pra vida, né? Uhum. Então, que nem eu já fui... já tem alguns clientes, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que são os esporádicos, mas frequentemente chamam. Uhum. Daí nós temos os clientes aqui no Paraná, né? Até perto de Curitiba. E daí Santa Catarina, sim. Santa Catarina pega divisa com a Argentina e vai até o litoral. Né? Cabo a rabo. Cabo a rabo. Que é bem mais industrializada a Santa Catarina, né? Uhum. Você pode ver que qualquer pequena cidade tem um frigorífico. Se tem um frigorífico, tem uma fábrica de ração. Se tem uma fábrica de ração, tem... Vai puxando, né? Uma empresa puxa a outra, né? Tem bastante madeireira lá Madeireira também. Tava conversando até com me fugiu o nome dele. No último episódio foi com ele aqui, que trabalha na parte da Gel Plus. Ele é diretor industrial lá. Uhum. Tava aqui no podcast e é uma coisa que eu nem imaginava, cara, que tinha tanta indústria assim na parte de Santa Catarina, sabe? Sim, sim. É bem forte. Só aproveitando que puxou esse assunto de viagem, então, que eu acho que é uma das realizações da tua profissão. Né? Então, quais são, dentre as que tu faz hoje, né, os desafios e também os prós e contras, né? De estar sendo essa parte de gestor, estar na estrada e tá. Só repassar pro pessoal aqui. Foi perguntado qual que é os desafios, né, de estar na estrada aí, né, de como gestor, né, de forma geral. Desafio, assim, é mais questão de segurança, né? Porque você tá na estrada, sempre tem o risco a acidentes, né? Uhum. Então tem você cuidar de você e cuidar dos outros, né? Tem que ser a direção defensiva, a preditiva de direção... que nem eu comentei, esses serviços, assim, mais longe, né? Eu normalmente vou sozinho, ou às vezes, conforme tá a demanda de serviço, vai o José Luiz ou o Anderson vão junto comigo, né? Então, é mais essa questão, acho que assim, da segurança, né? Que tem que tomar cuidado na estrada. Mas do restante você acaba indo para um lugar sempre, você acaba tendo os teus pontos, né? Por exemplo, você já sabe o hotel que você vai ficar, o restaurante que você vai... vai facilitando, vai né? facilitando, você vai se maior acostumando. aventura é na primeira, né? E depois já vai se acostumando, né? Esse ano, em mês de agosto, foi bem realizador, assim, porque tive 2 oportunidades, assim, que eu, a tempo... Então, foi comentar, né, como gestor, estou cuidando do meu negócio, mas ao mesmo tempo estou trabalhando, né? Então eu tenho o meu pai, tenho o José Luiz, tenho o Anderson, um mais coleta dados, outro mais faz relatório, mas isso é dinâmico, às vezes muda, né? Então, no mês de agosto, tive a oportunidade de ir para o Paraguai e para a Argentina. Através de empresas aqui do Brasil que, nós instalamos um equipamento novo lá no Paraguai e não tá dando certo. Tu topa de ir trabalhar para nós lá? Beleza, daí eu fiquei acho que 5, 6 dias lá. E, cara, foi uma experiência assim, porque eu queria conhecer como que funciona a coisa, sabe? Eu tenho muito disso, tipo, eu vou para tal cidade, eu às vezes procuro qual que é a história da cidade,
que tem O que lá? tem, o que não tem, diferente. né? Que nem a gente ia do Patibagi, tempo atrás, daí eu... manda foto, minha família manda foto daí, coisa e tal. Daí eu falei, uma cidade bastante antiga, né? Daí o meu pai falou, é uma cidade antiga, a cidade dos tropeiros, né? Eu pensei, mas eu também sou tropeiro. Só meu cavalo é diferente, né? Não, porque as pessoas começaram a viajar quando começou a locomotiva nos Estados Unidos, né? Até então as pessoas, durante a vida toda dela, durante toda a sua vida, elas no máximo iam longe 60 quilômetros do local que elas nasceram, né? Então a gente começa a viajar, né? Então você começa a ter essa questão de cultura. Eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer lá. Eu já tinha ouvido falar, não, porque lá tem os brasiguaios, lá tem tal região é forte da agricultura, né? Então tive essa oportunidade de ir para lá trabalhar e Conhecer um pouco conhecer, mais, né? Que nem aqui hoje em dia você sai, você tem algum dinheiro no bolso? Não. Eu também não. Lá você não anda sem dinheiro no bolso, ninguém usa cartão, entendeu? Faz sentido. Foi eu descobri na marra isso, na verdade, né? Não, Fui ao Paraguai faceiro. Mas nossa, e é uma coisa assim, ó, que é vendido uma imagem, tinha que ser vendido uma outra imagem. O pessoal geralmente fala a imagem ali da ponte, da fronteira, né, pra dentro lá, é totalmente diferente. A fronteira ali, aquela confusão ali é 5, 6 quadras. Depois pra dentro lá é diferente, sabe? Interessante. Questão de como que é o dia a dia deles, sabe? Conheceu além, né, ali da parte do comércio ali, né, que é o mais famoso, né? Eu falei que fui lá, né, pra ver, pra comprar, né, as coisas, mas fui com 100 pila na carteira, né, mano, 50 pila ou 100 pila, né? Só pra, né, trocar um pneu. Furar um pneu pra pagar o borracheiro, né? Sim. Agora os borracheiros estão chique também, estão tudo cartão. Mas... E aí, fui com 100 pila na garantia, né, lá. Cheguei lá, daí eu descobri que não passava cartão lá. Sim. Descobri. E ainda... Aí não tinha banco também, né, lá. Não tem os bancos daqui lá. Aí eu falei, pô, fomos com 100 pila. Voltemos com uma térmica, 10 meia, com 100 pila. 10 meia, brinquedo... Que mais que voltemos? Não pegou aquele cara lá que fala, diga o que queres, Dolce Gabbana, dinamite, celular, máquina de choque? Pendrive que só pra fumaça, pendrive, tudo. Cara, e voltamos com uma sacolada ainda com 100 pila, ó, mas na época o dólar, pô, tava, acho que 4 e pouquinho tava o dólar, agora já não acho que faz menos com 100 pila. A manutenção preditiva hoje, para a galera que está começando, teria alguma coisa que queria passar para eles, porque eu acho que todos os desenvolvimentos da IA, né? Não sei se interfere. Da inteligência artificial? Manutenção preditiva. Nessa parte da IA, a Traction que tá envolvida aí, isso, né? É uma das pioneiras que tá trazendo essa ideia de inteligência artificial junto à preditiva, né? Ela não chega, por exemplo, que nem a gente estava conversando, né? Ela não chega a, por exemplo, roubar o meu serviço. De forma alguma. Esse é o ponto, sabe? A galerinha que tá começando agora. Não chega a ser o ponto assim de... como teve várias profissões que desapareceram, né? Não é o caso. Não, vem mais agregar, entendeu? Mas para tornar, por exemplo, o trabalho não tanto repetitivo, né? Tem aquele determinado equipamento que ela armou lá, de repente precisa uma análise mais criteriosa, né, no local, e geralmente vai precisar de um técnico de um técnico, e vai precisar de aplicar uma técnica de balanceamento, de alinhamento, assim por diante. Mas tenho clientes que tem clientes que tem Traction, que a gente continua também fazendo a análise de vibrações.
Em paralelo. Em paralelo. Ele levanta, às vezes, a gente chega lá no cliente, tal equipamento lá foi detectado semana passada, entrou em alarme, vamos dar uma analisada mais criteriosa. Daí entra a parte da análise, entra a parte da nossa experiência também e resolve o cliente. Isso. Não. De forma alguma. Ainda tem muito chão. Tem muito chão ainda. Tem alguma perguntinha do pessoal? Qual medidor que usa para verificar os rolamentos? Então, medidor... Canetinha da Skype. Pode ser. Ah! Pode ser. O que existe de diferença? O meu equipamento, eu consigo configurar ele, por exemplo, até 20 kHz. Cada uma das medições, velocidade, envelope, aceleração. É válido, porque, por exemplo, você vai pegar, não vai conseguir pegar, por exemplo, o meu equipamento e até mesmo porque ele é mais preciso, o sensor é muito mais caro, entendeu? Então, você tem uma canetinha lá, a canetinha vai ter um sensor lá, o acelerômetro dele vai pegar, por exemplo, até 1000 kHz, entendeu? Daí, ele pode usar para medir, mas desde que ele preste, vamos dizer assim, ele vai medir com o equipamento dele, quanto que deu? Deu 2G, beleza? Pode ser que eu vá lá medir com o equipamento e vai acusar 3.5G. Mas o interessante é que se fizer as medições periódicas do 2G, 2.8, 3, ele vai ter um parâmetro, entendeu? Mas esse que você falou, mas tem vários, né? Mas que tem a medição do rolamento se dá através do espectro de envelope. Que é aquela que eu falei, a análise lá que eu falei que tem a senoide. Oi? E equipamento? Foi o equipamento que ele pediu, né? Qual equipamento? Você falou a canetinha, né? Tem a canetinha, mais alcance, né? Mais alcance, aí dali pra frente já começa a ser um negócio mais específico, né? Isso. Mais caro, né? Então a canetinha da Mas, SKF assim, é famosa aí. Né? Mas para aquilo que você vai utilizar, quero te dizer assim que você tendo aquele equipamento e fazendo as medições periódicas naquele cenário que você está acompanhando ali, você também vai conseguir diagnosticar, vai ter um desgaste ou coisa do tipo, né? Já vai conseguir ter até no ouvido, né? Consegue, né? Vai evoluindo, né? No ouvido. Tem um vídeo até que eu fiz aí. Viu? Quando o rolamento tá fazendo coroca. Sim, esses dias começou um meme por causa que o cara tinha ligado lá pro mecânico e falou. E isso daí aconteceu. O pessoal lá da empresa deve estar assistindo, eles vão se lembrar, porque teve um cliente que comentou, falou, tá fazendo barulho, vou gravar um vídeo, coisa e tal. Daí eu brinquei com ele, a gente já ia na sequência fazer o trabalho para ele, daí eu falei, viu, mas tá fazendo nhaque, tum ou só nhaque? Daí eu já sei. Até teve um meme que esses dias no TikTok lá, né, o cara ligou pro mecânico e imitou o som do carro. Daí o cara falou assim, olha, pode ser que ele esteja com o pneu murcho. Tem eu falei, viu, quando você liga o carro e faz... É isso daí. Ó, depende, se ele tivesse... ou é o alternador ou é a bateria. Agora você faz só... aí vai mostrando. Mais algum aí? É isso aí. Bom, gente, então estamos no finalzinho aí do episódio, né? Aproveitando, para aproveitar um pouco o feriado. Thiago, gostaria de agradecer por ter vindo aqui falar um pouquinho da trajetória e também um pouco do serviço na área da preditiva aí, né? Sim. Então a empresa é Cenitec, né? Isso. Tem @cenitec.preditiva, tem @thiago.cene.10. É isso aí, tá marcado ali. Então, o pessoal que estiver assistindo aí, se quiser acompanhar e conhecer, muito obrigado. Gostaria novamente de agradecer. Agora a gente vai para o nosso tradicional encerramento, né?
Vamos lá. Manutenção, serviço finalizado.